sim. E falando sobre os projetos, qual foi para você assim o processo, né, mais duro? O Davi agora, Gigante pela Natureza. Foi o processo mais duro que eu já, assim, encarei na vida, sem dúvida. Porque também foi uma escolha muito consciente, né? Eu já era já sou agora uma escaladora um pouco mais madura, então eu sabia que ia ser difícil. Eu mudei de disciplina, imagina, eu escalei, sei lá, 10, 12 anos da minha vida praticamente só boulder, apesar de ter provado outras coisas, de ter escalado esportivo, de ter ido para montanha. Eu sou uma escaladora ainda hoje especialista em boulder. Eu falei, cara, não, eu vou tentar uma via, vou tentar desenvolver o meu potencial nas vias, né? Vamos ver o que que acontece. E aí a Gigante não era o meu projeto, nem de longe, porque é um grau que é isso, é um 11A, nenhuma mulher tinha feito no Brasil, é um grau elite no Brasil ainda, sabe? E aí eu fui para o Morro do Macaco, na verdade, focada em uma outra via, que é a Dread Bull, que tá graduada aí entre 10B, 10C, por aí. E era essa via que eu ia tentar. E aí eu fui para lá e a temporada ainda não tinha chegado, as agarras ainda estavam um pouco úmidas, assim, e eu meio que enchi o saco, falei, vou tentar outra coisa. E aí, quando eu olhei para Gigante, eu não olhei com olhos de, é possível, vou tentar a via. Eu olhei com olhos de, tipo assim, meu Deus, será que eu entro nessa via? Tipo, tinha na época três ou quatro ascensões, e uma via duríssima, né? E só que ela estava equipada e estava seca. Aí eu falei, vou entrar para conhecer, assim. E aí acabou, minha vida acabou ali. Eu desci arrepiada, a via é muito bonita, é uma King Line, assim, que a gente fala, é uma linha muito perfeita. E aí, pra você ter uma ideia, eu demorei 2 meses só para isolar os movimentos da via. 2 meses para isolar. Então, sabia que ia ser muito difícil, que ia ser um É, e processo duro. quando você fala isolar, no caso, você vai fazer os movimentos de forma separada, né? Exatamente. Fazer os movimentos de forma separada. Então, não entrei e consegui fazer tudo. Não, não é. Então, a via complexa, ela é um 7º grau, assim, fácil, meio que de montanha. Você senta no platô, sem as mãos, e aí você acessa uma placa negativa, assim, de 40 graus e faz 2 boulders na sequência. É uma via explosiva, de power endurance, mas era uma via, assim, que não era muito esticada para o meu estilo, porque pega muito isso, né? Eu sou baixinha. E eu vi a possibilidade, né? E eu falei, meu Deus, será que é isso? Então, aquele projeto me escolheu ali naquele momento. E eu sabia que ia ser duro e eu não. Quando eu comecei a malhar, eu não pensava que eu ia conseguir encadenar. Eu fui vislumbrando essa possibilidade ao longo dos meses que eu estava ali trabalhando, né? E aí, enfim, fui trabalhando, já tinha conseguido linkar a vida depois de alguns meses, fazer com uma queda, que a gente fala, e aí tive uma lesão de ombro no meio desse processo. Nossa. Foi bem dura, nossa, foi bem dura, assim, eu machuquei o ombro, aí reabilitei rápido. Rafael Gomes, obrigado aí, que é o meu físio, treinador, amigo, psicólogo às vezes, enfim, escaladora há mais de 20 anos aí. Depois que eu reabilitei, que eu voltei para a via, o processo passou a ser muito mais mental, era isso. Porque eu fazia todos os moves, eu caía e entrava na sequência e conseguia até o final, e eu simplesmente não conseguia passar e não estava entendendo aquilo. Eu tinha desistido da via já. Tinha desistido nessa temporada, a última que eu mandei, porque já ia começar a ficar muito quente, e ficou mesmo. Eu mandei a vir em setembro, já estava quente. Falei, quer saber? Vou fazer outra coisa. E aí meu coração doendo, assim, não é possível que eu vou desistir desse projeto. E foram, muito choro, muita, nossa senhora, muita coisa eu passei, assim, nesse processo. Daí eu fui fazer uma coisa totalmente nova na minha vida. Eu fui fazer meu primeiro Big Wall, que eu fui escalar a Pedra Riscada, uma via de 900 metros, uma coisa que eu nunca tinha feito, dormi na parede, no porta-LED 2 noites, enfim, foi com uma galera muito massa, de gente muito experiente, assim. Daí, quando eu voltei diferente, né? Voltei com o coração aberto, voltei com a cabeça mais limpa. Essa é a verdade, assim. E aí eu fiz uma empreitada de uma semaninha, assim, na via, para poder voltar para ela, voltar para o fitness, e falei assim, cara, eu tenho um último pega antes de esquentar, tem um último pega, assim, que vai ser no ápice do meu ciclo menstrual, que também tem isso, né? Que eu tava me sentindo mais Nossa. forte, Não, ainda que a tem isso. mulher tem isso. Nossa, você é Sim, tem brava tudo demais, viu, isso. Jordana? Que isso? Vou estar me sentindo bem e vai ser esse dia, assim. E aí, nesse dia específico, eu nem tinha segue. Pra você ter uma noção, as coisas se encaixaram muito. Aí o Rafa me ligou. Falou assim, eu tô saindo de Goiânia, isso já era 10 horas da noite, no dia anterior. Aí eu falei, tá, então eu tô indo pra casa agora, que eu já tava em Pirinópolis, na rua, tomando uma cerveja.
Então eu estava muito, sei lá, eu estava muito tranquila, entende? Que o processo já era muito mental. E aí eu cheguei lá numa boa, e aí o Rafa falou, dá um pega. Eu falei, tá, vou dar um pega. Aí na sequência, ele falou, você já quer dar outro pega? Porque vai esquentar, né? E aí tem outra pessoa para escalar. Eu falei, não, tô de boa, deitei na rede. E aí, quando eu fui entrar na via, eu estava assim, muito desapegada. Eu fui subindo e eu estava assim num dia que eu estava muito agradecida de estar ali, sabe? Quando eu sentei naquele platô, eu agradeci, falei, Deus, obrigada, assim, porque essa via me colocou em outro patamar da minha escalada, eu mandando ou não mandando. Eu sempre falei isso, sabe? Se eu não encadenar, eu já sou outra escaladora. E aí eu entrei e fluiu. Foi mágico, assim. Foi o momento mais mágico que eu tive na escalada, sem dúvida, um 12, assim. E apesar de ter essa construção toda, que foi super difícil, sabe? O senso de realização que eu tive quando eu encadenei essa via, não, assim, nada explica. Eu não senti isso em nenhum momento da minha vida, nem quando eu me formei, nem quando eu fui promovida no trabalho, nada, nada me trouxe mais realização pessoal, porque eu fiz essa escolha, sabia que ia ser dura, e aí eu consegui, assim, magicamente.